Aqui estamos mais uma vez pela graça e pela bondade do nosso Deus. Deus eterno, Deus forte e Deus que tem sido ao longo da nossa caminhada, da nossa vida, a nossa fortaleza, socorro, auxílio bem presente na hora da dor, da angústia. Esse programa Amor Sem Fronteiras é um programa que tem sido uma bênção, não apenas para nós, mas para muita gente. Portanto, em mais um programa, você seja realmente abençoado em nome do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus. Uma ótima sintonia para mim, para você, para todos nós e continue com o programa Amor Sem Fronteira. No programa de hoje, um programa muito especial, vamos falar do Senhor Jesus, da presença dele na vida destas presenças aqui ilustres. Eu estou ao lado, gente, do pastor Eduardo Mascarenhas e também do Xaropinho, Eduardo Mascarenhas, que criou e manipula o Xaropinho. Essa personalidade tão gostosa de estar aqui do lado. Xaropinho, que prazer. Claro que eu estou falando de você. É você, cara. Poxa, que legal, estou muito feliz de estar aqui com você também. Obrigado pela oportunidade, viu, Andressa? Nossa, tão simpático você. Adoro você, Xaropinho. É você, cara. Que celebridade. Que bênção, eu tô gostando de ver. Você tá falando de Jesus agora? Eu não, quem fala é você. Ah, então tá bom. Então explica aí. Você fala de Jesus e eu só atrapalho. Isso, não. Você é uma bênção, Xaropinho. É uma bênção mesmo. Muito querido, né? E pastor Eduardo Mascarenhas, que delícia saber que a sua presença está lá neste programa de tanta audiência, tantas pessoas assistem e a sua presença com certeza toca muitas vidas de uma forma ou de outra ali, né? É um espaço realmente que dá grande visibilidade na sua vida. É verdade. Trabalhar com o Ratinho é uma honra, é um grande prazer. O Ratinho é um grande cara, é um grande professor. Sem dúvida. Aprendo com ele todos os dias, né? E Deus deu essa oportunidade pra gente de estar lá trabalhando e principalmente de ter o personagem Xaropinho e aonde eu posso levar ele pelo Brasil todo, que é uma das principais atividades que eu tenho, levar ele pelo Brasil todo, em comunidades, em regiões difíceis, e para poder levar a alegria de ter ali um personagem que é querido e também, principalmente, levar uma palavra de fé, uma palavra do Evangelho. Bom, queria conhecer um pouquinho da sua história. Você nasceu em lar evangélico ou aprendeu sobre Jesus na sua caminhada? Como é? Eu venho de uma família de pastores, né? Então, eu tenho pai pastor, mãe pastor, irmão pastor, tio pastor, avô pastor, todo mundo é pastor em casa. E cresci nesse ambiente, né, um ambiente da Assembleia de Deus. E hoje também fui consagrado a pastor já há 2 anos pela comunidade Viva em Cristo. É uma comunidade que nasceu dentro da Assembleia também e que a gente tem um trabalho voltado mais para o jovem, fica na cidade de Bragança Paulista, São Paulo, onde eu tenho lá meu chefe, pastor Vieira. Queria saber um pouquinho também da sua história da adolescência. Me parece que foi na adolescência que você realmente teve esse encontro poderoso com Jesus. Eu tive uma experiência muito marcante na minha adolescência, que foi uma cura de uma doença que não tinha cura, né? Então, eu peguei uma doença chamada diverticulite, uma doença muito difícil, que dá no intestino, né? Fica ali um pouquinho de sujeira no intestino, aquilo se rompe e pode manchar o aparelho digestivo por dentro. E eu tive uma cura sobrenatural. Essa doença desapareceu, né? Eu com operação marcada, e eu decidi não fazer a operação pela fé, e a doença desapareceu. Então isso fez com que a informação da existência de Deus ficasse tão forte na minha cabeça que me deixou assim um pouco maluco durante uns dias. Eu fiquei assim, sabe, eu fiquei deslumbrado de saber que Deus era real. E isso fez com que eu falasse, não, para o mundo, que todo esse discurso que os meus pais têm, que eu cresci ouvindo, deixou de ser um mero discurso, uma história, deixou de ser uma fábula até então, para se tornar uma história real. Falei, então para tudo, eu tenho que readaptar agora o meu contato com essas histórias, com esses escritos, que são os escritos bíblicos, e a partir dali eu não parei mais de trabalhar para o Senhor, então com 17 anos. Então eu saí, eu estou no trabalho ministerial desde os 17 anos de idade, nunca mais parei de pregar o Evangelho.
E aí com 17, 18 anos, nesse momento então da sua vida, mergulhou de verdade neste universo de pesquisar, de querer saber, de entender do poder de Deus. Pra você ter uma ideia, eu mudei da minha casa. Eu saí da minha casa e fui morar numa favela, que tinha um trabalho missionário lá com jovens que recuperamos, e eu fui morar lá. Tamanha foi a sede, eu parei de estudar, eu estava no segundo ano do segundo grau, parei, fui para a favela, fui morar lá, fui querer saber de buscar a Deus e de entender a palavra de Deus, né? Tanto é que meu discurso é muito em cima do entendimento, né? Ele tem porque eu creio assim que a fé, eu acabei descobrindo e percebendo, né, e aprendendo que a fé e a razão, elas caminham juntas. Elas não são inimigas, igual a fé vai na contramão da razão. Não vai. Fé e razão caminham juntas. Tem muita coisa para ser entendida dentro da revelação da palavra de Deus. Muita coisa racional. O próprio Deus é razão, né? Então, eu mergulhei mesmo para poder entender, para ter experiências, e aprendi muita coisa, vi muita coisa, trabalhei muitos anos com recuperação de jovens, tirando de favela, de drogado, de bandido, não sei o quê. Estive lá no meio de favela mesmo. Então, isso fez com que tudo aquilo que eu entendi que era verdade se consolidava cada dia mais como verdade mesmo, porque eu falava, eu pregava o evangelho e o evangelho acontecia na vida das pessoas. E aí, entendeu? Você vai aquilo cada vez mais vai se confirmando, você vai se autoafirmando, você vai crescendo, a fé da gente aumenta. É uma coisa que me levou a ponto de procurar a TV Record e ter com o Ratinho lá um encontro e falar: Ratinho, isso aqui é uma coisa de Deus para minha vida, e Deus me trouxe aqui e tal, e ele me recebeu e abriu portas, e estou lá há 16 anos. Que bênção. Agora, nos conte, como é que a tua carreira profissional caminha junto com a carreira de pastor? São duas coisas que você consegue realmente interagir e trabalhar na sua vida desde aquele período até hoje, as duas coisas em conjunto, é isso? Eu não separo a carreira de pastor da carreira de artista. Eu não separo. Eu sou pastor. Certo. Né? Então, como pastor, eu trabalho também como artista interpretando algumas coisas, mas eu sou pastor. Para mim não existe assim, sabe, a carreira secular e a carreira cristã, entendeu? Para mim o que existe é uma obra que Deus nos colocou nela, que é a vida, né? Nós estamos encapsulados pela vida, então essa é a obra. Você está entendendo? Então essa é a obra. Então eu sou pastor onde eu estiver, eu sou isso que eu estou sendo para você aqui onde eu estiver. Claro que a gente se conhece pouco, então eu sou um pouco mais tolido nos meus comentários. Mas eu sou normalmente, apesar de ter essa cara assim séria, sou uma pessoa muito divertida, muito brincalhona, entendeu? Mas o tempo todo como pastor. Então não existe essa divisão, não consegui enxergar essa divisão nos evangelhos, não consegui enxergar Jesus propondo essa divisão. Você é meu, seja lá o que você fizer, você pode ser balconista, mas você é meu, você pode ser advogado, mas você é meu, entendeu? E aonde você estiver, você ali também é presença dele, né? Então essa é a postura é do entendimento de que, igual eu estava falando hoje, que nós temos que ter uma atitude. Jesus espera que a gente assuma uma postura da qual as pessoas vejam e deem glória a Deus. Vejam Ele, né? Seja a presença de Jesus onde estiver, porque eu ao longo desse tempo todo que eu tenho caminhado, eu percebi que... Posso ficar falando assim? Claro, com certeza. Na verdade, estamos todos aqui aprendendo contigo, porque essa visão é um pouquinho diferente do que a gente tem como visão de todos, né? E isso nos traz um conforto. Eu tenho certeza que quem está em casa agora está tendo um entendimento diferente do que é ser um pastor, do que é ser um cristão, do que é ter essa fé e, ao mesmo tempo, também poder trabalhar, ter suas atividades e ser quem você é na íntegra o tempo todo. Ah, sim. É assim, a igreja hoje, ela está sendo formatada dentro da visão da sociedade que ela está inserida, que é uma visão de consumo. Então aquilo que é a bênção passou a ser algo a ser colocado para as pessoas como um objeto de consumo, tá entendendo? Eu preciso de algo e eu não estou conseguindo, então eu vou para a igreja porque lá eu consigo, entendeu? Então a bênção, ela começa a ser colocada de uma forma como sendo produto do consumo. Isso na sociedade de consumo, porque a igreja, eu não estou falando isso como crítica, estou falando isso como um fato social. Então, a igreja, e também não é culpa de quem dirige a igreja, porque também está inserido num contexto em que não consegue fazer essa diferenciação. Sim. Você está entendendo? Então,
as pessoas acabam recebendo uma informação assim, de vem para a igreja que você vai ser abençoado. Você vai alcançar o que você quer, né? O que você deseja e tudo mais. E a proposta do Evangelho não é essa. Não é essa. O que a sociedade de consumo chama de bênção não é o que Jesus chama de bênção. E não é o que o Velho Testamento chama de bênção. A felicidade segundo o Evangelho não é a felicidade segundo a sociedade de consumo. E também não é a felicidade segundo o Velho Testamento. Então as coisas se chocam. Então, para eu poder encher uma igreja, que é diferente de fazer discípulos, eu vou lançar propostas e uma campanha da qual eu consiga trazer a maior quantidade de pessoas para que elas possam ter seus sonhos realizados lá dentro. Isso não é evangelho. Isso pode ser uma ferramenta para atrair pessoas para que se pregue o evangelho genuíno e verdadeiro, mas o evangelho é muito mais profundo que isso, é muito mais forte do que isso. Então, o que é a bênção segundo a sociedade de consumo? É o produto do consumo, a bênção é o tablet, é o carro, é a casa, isso é a bênção segundo a sociedade de consumo. Segundo o Velho Testamento, a bênção é ser bem-sucedido no que faz. E segundo Jesus, é você parecer com Ele. Então, quer dizer, entendeu? O que Jesus chama de bênção é você parecer com Ele. Então, assim, quando chegava alguém rico perto de Jesus, a pessoa ficava tão constrangida com a presença dele que falava, vou dar tudo que eu tenho, cara, para os pobres. Foi o que aconteceu com o Zaqueu. Zaqueu chegou para Jesus e Jesus falou assim, Zaqueu, desce da árvore. Zaqueu desceu, chegou diante de Jesus. Jesus falou assim para Zaqueu, Zaqueu, eu vou na tua casa, brother. Hoje eu vou lá na sua casa, meu irmão. Aquilo tocou tanto o Zaqueu, que Zaqueu ficou tão impactado com aquelas palavras de que Deus ia entrar na casa dele, que falou assim, para tudo. Eu sou picareta, eu sou bandido, eu não valho nada. Então, já que o senhor vai em casa, eu vou fazer uma coisa. Já que Deus está entrando na minha vida, eu vou pegar metade das coisas que eu tenho, eu vou dar para os pobres. E a outra metade, eu vou restituir quem eu roubei, porque eu sou bandido. Então, olha o que a presença de Jesus faz. Ela constrange a pessoa a ponto dela entender que ela não pode ter uma vida assim de magnata, enquanto o irmão dela passa fome. Isso, o cristianismo diz o contrário. Diz o seguinte, Jesus ele falando para os discípulos, eu estive preso, vocês não foram me ver, eu tive sede, vocês não me deram água, eu tive fome, vocês não me deram comida, eu tive nu, vocês não me deram roupa. Aí os discípulos perguntaram, quando o senhor teve nu, quando o senhor teve sede? Eu nunca vi isso, o senhor sempre andou com a gente, nunca vi isso. Quando você não deu água para quem tinha sede, você não deu para mim. Quando você não deu roupa para alguém, você não deu para mim. Quando você não foi visitar os presos, você não visitou eu. Então, assim, isso é evangelho. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Então, só que o evangelho de Cristo, ele é um evangelho que não dá ibope segundo a sociedade de consumo. Agora você estava falando para mim sobre talento. Aos 14 anos, o seu talento começou a ser desenvolvido, já realmente roteirizando histórias para crianças. Nos conte um pouquinho dessa tua história também, deste teu lado. O lado profissional. Eu tenho facilidade de fazer algumas coisas que outras pessoas não têm tanta facilidade. Facilidade de escrever, tenho facilidade de desenhar, de tocar instrumentos, né? Então, um artista completo. Então aí o que acontece? Eu com 14 anos de idade fui num estúdio, chamado Estúdio Eli Barbosa, ele foi na televisão, falando que precisava de roteirista e tal, desenhista, eu nem sabia o que era isso. Sempre desenhei muito bem, falei, eu vou lá para mostrar meu trabalho. Fui lá e fui contratado. Fantástico. E eu tenho registro em carteira, com 14 anos, argumentista, né? Então, lá no Estúdio Eli Barbosa, ele me ensinou mais ainda, né? Ele é irmão do Benedito Rui Barbosa, cantor de novelas da Globo. Fantástico. Eu aprendi muito mais ainda com ele, estudando roteiro, estudando argumento e fazendo roteiro história em quadrinhos. E isso me levou com 15 anos, estar fazendo roteiro, história em quadrinhos para o departamento Disney no Brasil, que ficava na Rua Bela Sintra, dentro do prédio da Editora Abril. Com 15 anos? Com 15 anos eu já fazia roteiro, história em quadrinhos para Disney do Brasil. Para Disney do Brasil. Entendeu? E aí eu fiquei lá alguns anos, e depois, com 20 anos mais ou menos, eu comecei a esculpir boneco. Né? Desenvolvi uma série de bonecos de espuma, e desenvolvi palestras pedagógicas, porque eu via um nicho, não tinha ninguém no mercado fazendo isso. Então eu construí uns 40 bonecos mais ou menos, elefante, macaco, bichinho, alface que fala, repolho, não sei o que, sabe, meleca, tudo que é tipo de boneco.
E fui nas escolas, cheguei nas escolas e falei assim, olha, eu tenho 4 palestras, higiene bucal, higiene de saúde, segurança nas ruas e alimentação. Quero vender aqui. Comecei a vender e vendi muito. Eu naquela época, 20 anos atrás, teve mês de eu tirar 8 mil reais, assim, uma coisa Naquela época em entendeu? si? Uma coisa... Então aquilo, quando eu vi a qualidade dos bonecos que eu fazia e quando eu vi o argumento que eu fazia para os bonecos, as pessoas me diziam, olha, você pode ir para a televisão com isso, pode ser legal, assim, entendeu? Cabe na televisão e tal. E aí eu procurei o Ratinho, né? Isso já com 24, 23 anos eu procurei o Ratinho me acolheu, abriu N oportunidades, o Xaropinho entrou no ar no dia 20 de junho de 98, naquele mesmo ano, o Xaropinho bateu todos os recordes de venda, de CD, de boneco, foi uma coisa assim estrondosa, uma coisa muito legal. E o programa do Ratinho também, um sucesso extraordinário. Naquela época lá ele passava novela, subia no pódio, rebolava. Nosso orgulho aqui do Paraná, né? Porque ele é daqui. Ele é um queridão. Te pergunto, estando bem no início, quando o programa ainda era bem polêmico, muitas coisas complicadas, e o Xaropinho tinha que entrar arrebentando, falando coisas que o Ratinho não podia falar, ou falando besteiras, falando coisas um pouco pesadas. Como é que era essa relação? Você tocou num assunto muito interessante, que é o seguinte, o Xaropinho ele foi criado não para ser infantil. O Xaropinho foi criado para falar o que o Ratinho não podia falar. É o que vai te saltar aos olhos, é aquilo que é de ruim nas pessoas. Então isso isso está muito resolvido. Eu vou lá e como pastor faço o meu trabalho. A Praça é Nossa é um ambiente maravilhoso para se trabalhar. Um ambiente de um respeito, sabe? Uma coisa assim, uma conduta ilibada lá dentro. Os profissionais se têm como família, todo mundo lá é pai de família, é mãe de família. Eu tô com as moças lá, sabe, 90% já são tudo mãe, tudo casado, bem casada. Então tem um respeito, assim, uma coisa ímpar. Entendeu? Então não tem neurose, não tem sofrimento, não tem neurose emocional. Fica, ai Jesus, não tem nada disso. Muito pelo contrário, Senhor, obrigado por fazer esse trabalho, que eu trabalho pouco e ganho bem, isso é uma honra, porque eu posso viajar ao Brasil. E o seu trabalho é também muito de evidenciar o trabalho junto às crianças, o evangelizar das crianças, o mostrar a presença do Senhor para as crianças, é isso? É assim, o Salomão escreve em Provérbios 22:6, ensina o menino no caminho que deve andar. Quando esse menino crescer, não vai se desviar desse caminho. Então, acabou. Então, se tivesse educação séria no Brasil, não tinha o índice de criminalidade, não sei o que. Tá. Você entra numa cadeia hoje, 98% é cristão. 98% de quem está nas cadeias é cristão. Ô meu, de que igreja que vocês são, cara? Como pode, né? Então está certo que desses 98%, 70% católico, 30% evangélico. Ô meu, de que igreja que vocês são, cara? O que aprendeu lá? O que aprendeu lá? Que raio de cristianismo é esse, cara? Que você aprendeu que você vai parar na cadeia. Você está louco, cara. Entendeu? Então, assim, sabe, que discurso hipócrita é esse? Que não, porque somos um país cristão. É nada, meu. Nada. País de hipócritas, país de blá blá blá, entendeu? Um país que não tem educação. 70% do Brasil é analfabeto funcional. 6% é analfabeto de fato. 70% analfabeto funcional. O que é isso? Não consegue interpretar um texto. Lê e não entende. Entendeu? Lê e não entende. Leu a revista Tititi, que é a revista que tem lá um texto que é o mais simples, né? Não consegue falar o que leu. Então não dá, a gente não tem, entendeu? Não tem educação no país, né? Então, quando Salomão fala ensina o menino no caminho que deve andar, eu bato nessa tecla, porque também citei uma pesquisa que está no livro da pastora Cláudia Guimarães, do Rio de Janeiro, pastoreando crianças dessa geração, pesquisa que foi feita no Instituto Cristão no Brasil e lá nos Estados Unidos, que aponta que o maior índice de conversão entre adolescentes é da ordem de 85%. Então, o que as igrejas estão gastando tempo para falar para gente que não está nessa faixa etária? Igrejas gastam milhões para falar para um público acima dos 29 anos de idade, onde o percentual de conversão é de 4%. Entendeu? Então, ou seja, temos que correr contra o relógio e ensinar a palavra aos pequenos, né? Dos 5 aos 15 anos de idade. É tudo de bom, meu. Você chegar para a moçada e falar para elas... Não precisa nem falar de evangelho, fala dos valores de Cristo. Exatamente. Você já formou ela aqui. Valor de Cristo é evangelho. Respeito, lealdade,
mansidão, domínio próprio, temperança, bondade, os frutos do Espírito. Então, assim, você ensinou lealdade para uma pessoa. Quem é leal hoje? Fala para mim. Quem é grato? Você tá entendendo? Então você explicou, ensinou o que é gratidão, ensinou o que é respeito, ensinou o que é lealdade. Você formou um ser humano, porque o ser humano, ele nasceu, todo mundo, nasceu um ser humano. Não, não nasce ser humano, nasce ser. Até virar humano. Às vezes nem vira. Nem vira. Aí o cara matou com a cabeça. Não é humano. O ser humano não é ser fácil. Não é fácil se tornar humano. Jesus é ser humano. Então, assim, tem um caminho para seguir para a gente se tornar humano. A gente vai lutando contra o nosso instinto, contra o nosso desejo para se tornar humano. Inclusive, a gente vive, né, a ditadura do desejo, né? Então, que é a ditadura da felicidade do desejo. Desejo, felicidade é o estado de satisfação. É ter, e satisfação, né? Não é. Satisfação você só tem quando você realiza o seu desejo. Entendeu? E o desejo é a falta. Você nunca está satisfeito não tendo. Você sempre tem que ter. Ter mais, entendeu? ter então mais, é consumo, ter mais. consumo. Então, os valores da sociedade estão errados. Então as igrejas têm que invertidos. ter esse papel social também de explicar o que é a felicidade segundo a igreja. Transmitir outro valor de felicidade, que não esse que está na sociedade de consumo. Essa entrevista está acontecendo em Curitiba, num congresso Evangelizar Kids, com a sua presença aqui, Isso. por isso estamos aqui também. Estamos aqui. E sei que você estará novamente aqui, Xaropinho, você vai Isso. voltar para cá em novembro, dia 14 de novembro, é isso, Xaropinho? Como é que é? Dia 14 de novembro eu vou estar aqui de novo, fazendo a maior festa que nós vamos fechar a rua e nós vamos fazer uma festa muito grande para as crianças de Curitiba aqui, junto com o SBT, junto com todo mundo aqui. Vai ser muito legal. Que benção, Xarope. Então convida o pessoal de casa aí. Dia 14 de novembro, você não pode perder. Põe na sua agenda. Xaropinho em Curitiba, junto com a Igreja do Evangelho Quadrangular. Pronto, alô, criançada! Beleza, Xarope. Gostei de ver. Eu também estou esperando esse dia. Vai ser a Rua do Lazer. A gente A vai Rua pôr do Lazer. um monte de brinquedos aqui. Vai ter tanta atividade gostosa, Brinquedos, você vai trazer comidinhas. quem? Vou trazer palhaço, vou trazer bailarino, vou trazer um monte de coisa mágico. Vou fazer um show de 1 hora. Eu quero você comigo, hein? Rapaz, aqui, ó, na Rua do Lazer. Bom também, Xarope. Eu venho também, vou estar aqui, Você vai hein? vir? Claro que sim, não posso perder. Trazer a criançada pra cá e vamos brincar todo mundo junto, Vai hein? cantar? Ixi, não sei cantar. Não canta, Xarope. Eu pensei que era a Cláudia Leite. Cláudia Leite. É a Andressa, repórter. É, eu sei que a Cláudia Leite deu esse beijo aqui, ó. beijou aqui, mano. Não vou levar nunca mais. Fantástico. Muito obrigada, pastor Eduardo, pela Eu que sua agradeço. presença. Eu Que que delícia agradeço. foi essa conversa. Aprendi demais, tenho certeza que quem está em casa também. E a ideia é levarmos realmente o exemplo de Cristo, né? E como é gostoso andar na presença do Senhor Jesus, na presença de Deus, com todos esses ensinamentos. Parabéns pelo seu trabalho, que você possa continuar levando toda essa sabedoria. Amém. Quero agradecer a você pelo espaço, pela oportunidade. Agradecer o pessoal de casa também, que esteve ligado com a gente aqui. E também vou deixar os contatos. Por aqui. favor. Eu estou nas redes sociais, estou no Facebook, Pastor Eduardo Mascarenhas Xaropinho. E também tem o site xaropinho.com. E o telefone do meu escritório é 11 São Paulo 5582-2828. Fala com o João ou com a Mônica. Um grande abraço para o João e para a Mônica também, que cuida das coisas do Xaropinho lá, é uma grande benção. Então é isso, estou à sua disposição. Estou lançando um livro recentemente. Pois é, Posso falar então, do quero livro? que fale do livro. Acabei de escrever um livro chamado Profissionais da Fé e você só compra no site do Xaropinho, né? É um livro que traz uma reflexão sobre esse momento difícil que a gente vive Pois é. com o Evangelho aí, onde o Evangelho está se misturando com o comércio. Então eu escrevi um livro para falar sobre isso, chamado Profissionais da Fé. Um livro muito polêmico, vai com calma. Mas está lá no site se você quiser adquirir, tá bom? A palavra do nosso Deus diz assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Agora chegou o momento especial, o momento da gente falar com Deus, da gente conversar com Deus e de fazer a Deus uma prece, uma oração dentro do nosso programa. Vamos orar em nome de Jesus. Grande e eterno Deus, eu preciso de Ti. Curitiba, região metropolitana, Paraná, Brasil, meu Pai. Os de perto e os de longe. Desça agora, meu Senhor, com uma unção transformadora,
uma unção de milagre, uma unção de cura, uma unção libertadora. Olha, meu Deus, para aqueles que estão passando pelo vale da sombra da morte, pessoas doentes, enfermas e desenganadas. Usa, Senhor, de bondade, de graça e de misericórdia, porque Tu és o grande Jeová Rafá, Deus que sara, que cura e Deus que liberta o doente, o enfermo. Abençoa pelo poder da fé essa peste de roupa e este copo de água. Ó Deus, abençoa, Jesus, porque de uma maneira simbólica, porém pela fé, nós cremos que a Tua virtude se faz presente para abençoar o Teu povo. Grande e eterno Deus, olha para aqueles que estão em hospitais, pessoas que estão, de repente, Senhor, pelos corredores dos hospitais, em cima de uma maca, em cima de uma cama. Ó Deus, aqueles que estão desassistidos, Senhor, porque infelizmente a gente tem visto isso no dia a dia. Olha, Senhor, e estenda a Tua mão para socorrer, para abençoar e para sustentar aqueles cansados, oprimidos, fracos e abatidos. Olha, Senhor Jesus, para aqueles que estão nos presídios assistindo este programa agora, nos lares, ó Deus, nas famílias, nos trabalhos. Abençoa o homem da cidade, homem do campo, do sítio, sejam poderosamente abençoados, Senhor Jesus. Usa esse programa para levar alegria, usa esse programa para levar a Tua bênção e a Tua paz, e que a Tua luz venha, Senhor, desfazer, ó Deus, as trevas, a escuridão e a noite. Abençoa o pequeno, abençoa, ó Deus, o junior, abençoa o adolescente, o moço, a moça, o homem e a mulher, as mulheres, que todos sejam participantes de uma graça especial dentro do programa Amor Sem Fronteiras, hoje e para sempre, grande Deus. Amém, amém. Muito bem, eu quero aqui agradecer a tua vida, agradecer a Deus pela tua família, agradecer a Deus pelos teus filhos e lembrá-los de que nós sempre estaremos aqui dentro da possibilidade para levar um pouco de alegria, um pouco de paz, um pouco de graça do coração de Deus para o teu coração. Muito obrigado pela tua sintonia e audiência para com o nosso programa. Até o próximo e até lá e viva Cristo!